Boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha chama Dilma de mentirosa e o Planalto rebate. Rito do impeachment iniciado no plenário da Câmara. O mercado financeiro reage ao cenário político. A Bovespa fechou em forte alta e o dólar caiu. Corrupção no futebol. Justiça americana pede o indiciamento de Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, presidente e ex-presidente da CBF. São Paulo tem mais um dia com protestos de estudantes contra mudanças nas escolas definidas pelo governo Alckmin. Hoje, o parecer de Cunha sobre o processo de impeachment de Dilma foi lido no plenário da Câmara dos Deputados. A leitura foi feita pelo primeiro secretário da Casa, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, e deflagra oficialmente a abertura do procedimento para investigar Dilma. Combinado com o artigo 19 da Lei 1079 de 1950, passo a leitura de denúncia em desfavor da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff. O pedido de abertura de processo de impeachment aceito por Cunha foi apresentado pelos juristas Hélio Bicudo, ex-filiado do PT, Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, e da advogada Janaína Pascoal. O parecer diz que Dilma cometeu crime de responsabilidade por meio das chamadas pedaladas fiscais e da edição de 6 decretos de abertura de créditos suplementares, no valor de R$2,5 bilhões de reais, sem autorização do Congresso Nacional, ferindo assim a lei orçamentária. A partir de agora, uma comissão especial será formada para analisar o mérito das denúncias e dar um parecer pela continuidade ou não do processo. O colegiado terá 65 integrantes, com representantes de todos os partidos e blocos que integram a casa. O bloco liderado pelo PMDB terá maior presença no colegiado, ocupando 25 vagas. O bloco do PT terá a segunda maior, a quantidade de cadeiras é 19. Instalada a comissão, a presidente Dilma terá 10 sessões para se manifestar. Após a manifestação de Dilma, a comissão terá 5 sessões para votar o relatório final a favor ou contra. 48 horas depois, o relatório segue para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Para ser aprovado, o parecer dependerá do apoio de pelo menos 342 deputados, dos 513. Se os deputados aceitarem, a presidente Dilma Rousseff será obrigada a se afastar do cargo por 180 dias. O vice, Michel Temer, assume e o processo seguirá para julgamento no Senado, que será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. No Senado, o impeachment só será aprovado se 54 senadores votarem a favor. Se absolvida, Dilma retoma o cargo imediatamente. Se condenada, fica inelegível e o vice-presidente Michel Temer assume definitivamente. Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, diz que a presidente Dilma mentiu ao falar à nação sobre barganha. Ontem, logo após saber que Cunha acatou o pedido de abertura do processo de impeachment, Dilma fez pronunciamento em que afirmou que não faria barganha com o deputado para que ele não aceitasse o pedido. Eu jamais aceitaria ou concordaria com quaisquer tipos de barganha, muito menos aquelas que atentam contra o livre funcionamento das instituições democráticas do meu país, bloqueiam a justiça ou ofendam os princípios morais e éticos que devem governar a vida pública. Segundo Cunha, a sua revelia ao deputado André Moura, do PSC, um de seus principais aliados, foram oferecidos os 3 votos do PT no Conselho de Ética em troca da aprovação da CPMF. O parlamentar teria sido levado à presidente Dilma pelo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Eu quero deixar bem claro aqui, a presidente ontem mentiu à nação. Ela mentiu à nação quando fez o seu pronunciamento. E ela mentiu quando disse que o seu governo e ela não autorizavam qualquer barganha. Porque ontem pela manhã, deputado esteve com a presidente da República que quis vincular apoio dos deputados do PT à aprovação da CPMF.
Isso foi feito com o deputado André Moura, que esteve com ela, levado pelo ministro Jacques Wagner. A barganha veio sim proposta pelo governo e eu me recusei a aceitar a barganha. Nos bastidores de Brasília, se dizia que Cunha tentava fazer um acordo com o Planalto. O PT não apoiaria uma eventual cassação de seu mandato no Conselho de Ética e, em troca, ele não abria um processo de impeachment de Dilma. No entanto, ontem cedo, o PT anunciou que votaria contra Cunha no colegiado. Eduardo Cunha negou ter feito uma revanche. Ele afirmou que já tinha tomado a decisão de acatar o pedido antes de os deputados petistas anunciarem que votariam contra ele. Todos sabem que eu sou adversário do PT. Todos sabem que, efetivamente, jamais houve simpatia do PT comigo e nós vivemos em atrito constante. Claro que o PT tem pessoas de bem, tem pessoas que eu tenho boas relações, tem pessoas que eu respeito. Mas o conjunto do partido é meu adversário. E, efetivamente, não me agradava essa impressão que ficava passando. Eu prefiro, com sinceridade, sempre preferi que eu não tivesse os votos do PT no Conselho. E o governo rebateu as declarações do presidente da Câmara. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que Cunha mente ao dizer sobre o encontro com o deputado André Moura. Do presidente da Câmara, que ele é que mentiu, na medida em que ele disse que ontem o deputado André Moura teria estado com a presidenta Dilma, levado por mim. O deputado André Moura não teve com a presidenta Dilma, teve comigo, eu sempre discutindo com ele como emissário do presidente da Câmara, sempre discuti com ele pauta econômica. A DRU, a CPMF e outras matérias, a repatriação, ou seja, sempre tive com ele uma pauta que eu chamo de pauta Brasil. O ministro disse ainda que nunca conversou com o deputado André Moura sobre o pedido de impeachment. Segundo Wagner, com a deflagração do processo, o governo se livrou de chantagem. Sempre é a ferramenta da ameaça, que é a prática do presidente da casa, sempre ameaçando para conquistar o que quer. Eu sou da tese que nós não podemos sustentar um governo o tempo todo ameaçado ou chantageado com a entrada ou não no pedido de impeachment. A troca de farpas e acusações entre o governo e o presidente da Câmara repercutiu no Congresso. O senador Aécio Neves também acusou a presidente Dilma de ter mentido em pronunciamento. A presidente da República, a meu ver, começou mal a sua defesa, porque mentiu pelo menos 2 vezes no seu rapidíssimo depoimento. Em primeiro lugar, ao dizer que não aceitaria barganhas para trocar os votos no Conselho de Ética da Câmara. Não é verdade. Os seus principais ministros negociaram esses votos durante todos os últimos dias, sem que ela se opusesse de forma clara a isso. E mente ao dizer que não cometeu crimes. O Tribunal de Contas atestou, pela unanimidade dos seus membros, que foi cometido um crime de responsabilidade. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT, Cunha não tem moral para presidir a Câmara dos Deputados. Ele tenta desviar a atenção. Em segundo lugar, ele tenta obstruir o seu próprio processo. Ele já colocou na Comissão de Ética denúncia contra o deputado Chico Alencar. Ele já tentou quebrar o sigilo bancário do Procurador-Geral da República, do Ministro da Justiça, e ele, então, agora tenta, com esse procedimento, paralisar o processo contra si, o que é um crime porque caracteriza desvio de função, abuso de autoridade. E o ex-presidente Lula, que está no Rio de Janeiro, se disse indignado com o pedido de abertura de processo de impeachment. Estou indignado com o que estão fazendo com o país. A presidenta fazendo um esforço incomensurável para que a gente aprove os ajustes que tem que ser aprovado nesse país, para ver se a gente consegue recuperar a economia e fazer a economia crescer. E tem muitos deputados querendo contribuir, mas o presidente da Câmara, me parece, que tomou a decisão de não se preocupar com o Brasil. Me parece que a prioridade dele é se preocupar com ele, sabe? Quando esse país de 210 milhões de habitantes é mais importante do que qualquer um de nós individualmente. O
O presidente do PT, Rui Falcão, também criticou o pedido de abertura de processo de impeachment e disse confiar que ele não seguirá adiante. Esta foi a primeira vez que o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, falou à imprensa depois que o pedido de abertura de processo de impeachment da presidente foi aceito. Ele desmentiu o que foi dito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de que o governo e Dilma Rousseff teriam barganhado com o Congresso para aprovar medidas. Rui Falcão afirmou ainda que Cunha, ao aceitar o pedido, mostrou abuso de poder. Disse também que confia no vice-presidente Michel Temer para que o pedido de impeachment não siga adiante. Eu tenho segurança no que ele diz, porque é um constitucionalista de renome, não participará de nenhum tipo de golpismo, nenhuma tratativa para conspirar contra um governo do qual ele participa. O presidente do PT disse também que o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff não tem nenhum respaldo político e nem jurídico e que espera uma solução rápida para o processo. É um processo espúrio, provocado por alguém que acuado pelas denúncias de corrupção, resolveu, sem qualquer lastro jurídico, sem qualquer base legal, tentar abreviar o mandato da presidenta. Isso é muito ruim para o país. Afirmou ainda que a imagem do PT, de Lula e Dilma são indissociáveis. Nós somos como a Santíssima Trindade, o PT, o Lula e a Dilma. Não há possibilidade de um querer se safar sacrificando o outro. E o mercado financeiro reagiu ao cenário político. Após 4 dias em queda, a Bolsa de São Paulo fechou em alta. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores paulista, chegou a subir quase 5% ao longo do dia e terminou a sessão com ganhos de 3,29%. O dólar fechou cotado a R$ 3,74, queda de 2,13% em relação ao pregão de ontem. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa a reação do mercado a esse pedido de abertura de processo de impeachment. Essa é a reação eufórica do mercado, teve um componente especulativo, que sempre pesa quando há oportunidade de oscilações mais fortes das ações, do dólar, mas também refletiu, pelo menos de imediato, um certo alívio diante da possibilidade de um desfecho para a crise política, para essa agonia que parece não ter fim. O jogo político, os confrontos, as barganhas entre governo e Congresso atrapalharam muito o andamento da economia e deixaram mais difícil uma correção de rota que não seria mesmo fácil. Desde o começo do ano, estamos convivendo com a possibilidade de impeachment da presidente. Não tem país que funcione direito com uma incerteza desse tamanho. Daqui poucos meses vamos ter uma definição. Não que isso vá resolver a crise, mas pode acender uma luz no fim do túnel, criar um ambiente de maior confiança. Por enquanto, o que temos é a perspectiva de uma crise mais profunda. O governo, mesmo com a revisão da meta fiscal, a autorização para fechar o ano com o rombo das contas de até 120 bilhões de reais, está longe de estabelecer uma evolução melhor das finanças públicas. Mesmo na hipótese de um novo governante, esse ainda será um problema imenso a ser equacionado. Enquanto isso, outros indicadores da economia também não param de piorar. Hoje mesmo o IBGE divulgou uma queda da produção industrial de 0,7% em outubro sobre setembro e de 11,2% sobre outubro do ano passado. Vários setores encolheram 20%, 30%. Caiu até a produção de alimentos, o que reflete a piora mesmo da condição de vida da população. A inflação está aí firme, corroendo a renda. Tanto que o Banco Central, na ata da reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, que também saiu hoje, afirmou que vai monitorar o cenário para decidir o que fazer com juros básicos. Isso quer dizer que pode elevar os juros para forçar uma queda da inflação, mesmo com a recessão histórica que estamos vivendo. E nesse cenário, o desemprego só vai crescer mais, reforçando o ciclo negativo. Na disputa que se estabelece agora em torno do possível impeachment da presidente Dilma, esse ambiente de crise da economia pode pesar muito. Economia em crise derruba a popularidade e aumenta a fragilidade política. Eu volto na segunda. Até lá. Daqui a pouco, escândalo no mundo do futebol. Justiça americana pede o indiciamento de Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira. E os atos contra a reorganização escolar. São Paulo tem mais um dia de confusão entre estudantes e policiais. A
A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre. E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. 6 de dezembro, dia da decisão do Campeonato Brasileiro. Vamos saber quem leva a última vaga do G4 e quem cai para a Série B. Todos os comentários sobre esse dia emocionante de duelos pelo país, você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. 10 vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Center Castilho. Vai reformar? Passe no Castilho. Justiça americana pede um indiciamento de Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, presidente e ex-presidente da CBF. Os indiciamentos são resultado de uma ampla investigação sobre a corrupção no futebol internacional, liderada pela Polícia dos Estados Unidos. Em uma operação decorrente dessas investigações, dirigentes da FIFA foram presos hoje em Zurique, na Suíça. Entre os detidos estão Juan Ángel Naput, do Paraguai, atual presidente da Conmebol, e Alfredo Hauert, de Honduras, presidente da CONCACAF. As prisões ocorreram no mesmo hotel de luxo onde outros dirigentes da FIFA foram presos em maio, entre eles o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Os indiciamentos de Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira incluem envolvimento em esquemas para pagar e receber mais de 200 milhões de dólares em propinas, de acordo com documentos judiciais. O indiciamento foi feito pela procuradora-geral Loretta Lynch, do Departamento de Justiça de Nova York. As autoridades americanas reuniram provas que ligariam Del Nero a um esquema envolvendo José Maria Marim e Ricardo Teixeira, entre outros. A Justiça dos Estados Unidos contou com a colaboração de J. Ávila, ex-parceiro comercial de Teixeira. Para não ser preso em regime fechado, J. Ávila, que é dono de uma afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, relatou detalhes de esquemas feitos na época em que comandava a Trafic, empresa de marketing esportivo que gerenciava transmissões de campeonatos no Brasil. E poucas horas após o indiciamento, Marco Polo Del Nero pediu licença do cargo de presidente da CBF. Hoje foi o dia com o maior número de manifestações de estudantes na cidade de São Paulo. Durante a manhã, 12 vias foram interditadas, incluindo a Marginal Pinheiros. Eles protestam contra a reorganização do ensino proposta pelo governador Geraldo Alckmin. Avenida João Dias, na Zona Sul.
Avenida Heitor Penteado, na Zona Oeste. Avenida São João, no centro. Segundo a Polícia Militar, 12 vias foram interditadas por estudantes ao longo da manhã de hoje. A marginal do Rio Pinheiro chegou a ser fechada 2 vezes. Hoje, os manifestantes fizeram protestos relâmpagos, com duração entre 20 e 30 minutos cada. Tempo suficiente para causar um nó no trânsito. Assim como em outros protestos, cadeiras escolares foram usadas para impedir a passagem dos veículos. Na Zona Oeste, alunos do Colégio Fernão Dias Pais invadiram as ruas com carteiras nas mãos. Para afastar os manifestantes, a polícia usou bombas de efeito moral. O trânsito no local chegou a ser totalmente bloqueado. Este vídeo mostra o momento em que este professor de português da rede estadual foi cercado por militares. O fato deles pegarem arbitrariamente qualquer pessoa e começar a arrastar com violência, querendo prender, coagir a pessoa, isso aí é um crime. É que eu resisti e grudei a bicicleta para que ele não me levasse. Tumulto na Brigadeiro Faria Lima foi um dos maiores registrados nesta manhã aqui na capital. Este comércio teve a porta danificada durante a manifestação e a ação da polícia em confronto com os estudantes. Eles pediram para a gente fechar. Quem, a polícia? Não, os alunos, para a bomba não acertar aqui dentro, entendeu? Aí na hora que nós fechar, eles tentam ajudar, os policiais veio, bateram neles e levaram eles presos. O governo Alckmin anunciou que vai fazer uma audiência pública na semana que vem no Memorial da América Latina para discutir a reorganização do ensino estadual com representantes das escolas, pais e alunos. Já a PM informou que só interveio nos protestos depois que os manifestantes causaram dano ao patrimônio público. Disse também que os maiores de idade foram presos em flagrante por lesão corporal, dano qualificado, resistência, desacato e desobediência. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Relembre os passeios mais divertidos do Hoje Tem no especial de 4 anos do programa. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.